As pessoas têm que ser informadas disto e têm que saber isto. Porque quando estamos a carregar fora, estamos a pagar por esse privilégio. Não estamos a pagar a energia mais cara. Estamos a pagar muito mais taxas e muito mais coisinhas que não estão escondidas, porque elas aqui na fatura, como vocês viram, elas estão completamente à mostra. É sol na eira e chuva no naval. Ainda relativamente aos carregamentos em casa e fora de casa e de toda a polémica que se tem vindo a levantar nas redes sociais, convém esclarecer aqui várias coisas e informar as pessoas de algumas questões que eu acho que nas concessões, nos concessionários, não estão a ser informados. Que é o que é o carregamento em casa e o que é o carregamento fora de casa. Obviamente que em casa não vamos ter uma velocidade de carregamento tão grande como nos postos DC fora de casa. E em casa a potência de carregamento também nem sempre é a mesma, depende do aparelho que nós temos, se temos uma wallbox ou não, ou se ligamos diretamente à tomada, e se o nosso carro também aceita essa quantidade de carregamento. Nós sabemos que os carros hoje em dia já vêm equipados para carregar entre os 7 e os 11 kWh em wallbox, em casa. Se é um carro que tem essa possibilidade de carregar entre os 7 e os 11, então temos toda a conveniência em adquirir junto com o carro uma wallbox, porque vamos otimizar esse carregamento, porque caso contrário, esse carro que pode carregar até 11 está a carregar a 3. Não tem sentido. O contrário também é verdade, ou seja, se nós temos um carro que está limitado num carregamento em AC, ou seja, em nossa casa, a 3.4, por exemplo, não faz sentido ter uma wallbox. Só se calhar não fará sentido ter uma wallbox porque vamos conseguir carregá-lo na tomada normal. Temos que saber o carro que compramos e temos que nos informar junto do vendedor quais as características de carregamento do carro. Eu sei que nós antes, quando comprávamos um carro, ninguém perguntava isto, porque era ir à bomba e meter ou a gasolina, ou o gasóleo, ou o gás, nos carros a gás. Agora temos esta realidade diferente, somos confrontados com o ter que ter um conhecimento mais apurado do nosso carro no que toca aos carregamentos. E em casa esse é o cuidado. Cuidado esse que também temos que levar para a rua. Ou seja, nós temos que saber a quanto é que carrega o nosso carro em DC. Porque se o nosso carro carregar a 100, então faz todo sentido ligá-lo aos postos de carregamento rápidos ou ultra rápidos. Se o nosso carro carregar a 250, então faz sentido continuar a ligá-lo a esses postos e até podemos ir à rede Ionity, que tem essa capacidade, e alguns postos da Tesla também já a têm. Agora, se o nosso carro está limitado a um carregamento de 22 kW, por exemplo, então qual é o sentido de carregar esse carro fora de casa nos postos rápidos ou ultra rápidos, quando sabemos que esses postos são os mais caros que existem? Não faz sentido. Faz sentido carregar num posto onde consigamos otimizar o nosso carregamento para o nosso carro. Portanto, primeiro ponto, conhecer bem o carro. Saber as características de carregamento em AC e em DC. E com isso gerir os postos. E agora, de que maneira é que nós gerimos os postos? Como é que eu sei que o posto A carrega a X e o posto B carrega a Y? Existem aplicações inúmeras, não vamos falar aqui de todas, onde nós podemos ver, no sítio onde nós estamos, com a geolocalização, a quanto carrega aquele posto. E com isso saber se o nosso carro pode lá ir e se conseguimos otimizar o carregamento ou não, como eu estou a dizer. Eu uso pessoalmente a aplicação da Mio, porque me permite duas coisas. Colocar os carros que tenho e com isso a própria aplicação faz a gestão dos postos onde devo ir e quanto vou pagar no posto A, no posto B, no posto C, para carregar o carro naquela franja de carregamento que eu pretendo, e tem a tal sistema de localização dos vários postos existentes e à medida que eles vão sendo acrescentados, a aplicação vai acrescentando também. Para além disso, a própria aplicação também serve, uma vez descarregada e associada a um cartão multibanco, um cartão de crédito, serve para fazer o pagamento nesses postos. Em alternativa, e porque também já os tinha e continuo a tê-los e continuo a usá-los, tenho o cartão da Galp
E o cartão da EDP, existe o cartão da Prio, existe uma série de coisas. É uma questão de se informarem qual a mais vantajosa para vocês e se querem anexar lá a vossa fatura, se querem ter uma fatura só para os carregamentos elétricos, isso depois fica ao critério de cada um. No caso, é importante saberem a que horas é que carregam os vossos carros fora de casa, isto para quem faz carregamentos fora de casa rotineiros, que eu não aconselho, como já disse noutros vídeos, porque quando escolhemos um destes cartões ou na própria aplicação da Mio, nós temos que definir qual o tarifário que pretendemos. Se queremos bi-horário, tri-horário, tarifário simples, temos que definir isso. Porque consoante o tarifário que escolhermos, também vamos pagar a energia a outro preço. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Eu vou disponibilizar a última fatura que tenho, no caso da Galp Electric, que está aqui na minha mão. Eu, como já disse, eu carrego muito pouco fora de casa e por isso é que tenho as poupanças que tenho e que já mostrei em vários vídeos, as poupanças que tive em 4 anos no meu carro elétrico, mas às vezes tenho que carregar fora de casa. E foi o caso. Tenho aqui uma fatura, que é a última, de 7,54€, não é nenhuma fortuna, mas que só serviram para carregar, não chegou a 17 kW fora de casa. E eu vou desmembrar esta fatura convosco para vos tentar explicar que o que nós estamos a pagar muito fora de casa não é a energia. Eu, de resto, tenho aqui uma simulação em que a mesma energia no tarifário da minha empresa, que também vou disponibilizar essa fatura para vocês verem qual a potência que eu tenho contratada na empresa, e é 6,9, desde já adianto, eu gastaria qualquer coisa como 2,69€ por quilowatt, já depois de somar aquelas taxas e taxinhas e a contribuição para o audiovisual que lá está metido no meio, daria para carregar o que aqui paguei 7,54€, eu pagaria na minha empresa 2,69€, mais IVA, óbvio. Todos estes valores é sem IVA. Então, mas por que raio, por que diabo é que eu vou pagar 7,54€? Porque é que há aqui um acréscimo de 3 vezes o valor da energia. É a energia que é mais cara? Não, não é. A energia desta fatura, conforme podem ver aqui em baixo, eu de energia estou a pagar qualquer coisa como 2,84€. Eu tinha dito que se carregasse na minha empresa, portanto, em casa, eram 2,69€. Portanto, carregando fora, a energia, naquele tarifário que por mim foi escolhido, eram 2,84€. Portanto, a diferença aqui não é significativa. Estamos a falar de 15 cêntimos de diferença. Não é significativa. Portanto, de onde vem a diferença? Fácil. Vem da tarifa de operação do ponto de carregamento, que é o OPC, e essa tarifa, no meu caso desta fatura, numa fatura de 7,54€, foram 2,77€. Esta tarifa OPC, o que é que inclui? É o que nós estamos a pagar ao dono do posto. É como se nós em nossa casa pagássemos ao dono da garagem o aluguer do espaço para nós podermos carregar. E depois pagávamos nós a energia. Aqui é igual. Nós estamos a pagar a energia consoante o tarifário que nós escolhemos, 2,84€, e estou a pagar ao dono do posto 2,77€ para que ele me empreste o posto para eu poder carregar o meu veículo. E este pagamento pode diferir. Há postos que se fazem pagar ao tempo, tem uma taxa de ativação, ou seja, cada vez que nós colocamos a mangueirinha no carro, cobra-nos uma taxa fixa e depois por período de tempo que lá estamos ou por quilowatt carregado. Há essas duas variantes e esta informação tem que estar escarrapachada no posto. No posto de abastecimento, eu vou-vos mostrar, por exemplo, o que está num dos postos da autoestrada, da A1, está explícito aqui a taxa de ativação e a taxa que se paga por minuto. Somado tudo, no caso desta minha fatura, deu 2,77€. Portanto, eu paguei ao dono do posto 2,77€ para ele ter a amabilidade de me emprestar. Mesmo assim, ainda não chegámos aos 7,54€. Então, de onde vem o resto? Vamos aqui esmiuçar mais um bocadinho a fatura. E depois temos aqui a tarifa EGME, que foi uma tarifa criada já este ano, ou posta em vigor já em maio deste ano,
em que pagamos por carregamento. Ou seja, nós vamos pagar um X por cada carregamento que fizemos. No caso desta fatura são 3 carregamentos, 17 cêntimos por carregamento, deu aqui, grosso modo, 50 cêntimos. Portanto, são mais 50 cêntimos a ajustar à fatura. É mais uma taxa. Portanto, estas faturas têm muitas taxas e taxinhas. A energia já se viu que não é o bolo grande, não é a fatia maior. E depois ainda vamos ter, a somar isto tudo. Portanto, já temos energia, o OPC, que é o posto, a tarifa é GME e ainda vamos ter, espantem-se, o imposto sobre produtos petrolíferos e energéticos. Ou seja, não é só a gasolina e o gasóleo que o pagam. A energia também o paga. Claro que o valor é manifestamente mais baixo e no caso aqui da fatura, que está aqui, o ISPE, o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos, é 0,001 kWh por kilowatt. Significa que neste caso, como são 16,68 kW, o total destes 3 carregamentos, estamos a falar de 2 cêntimos. Não é fortuna nenhuma, mas também porque são só 16 kW. Quem carrega 100, quem carrega 200, quem carrega 300 kW no mês, já começa a engrossar aqui isto. E o mais engraçado é que, mais uma vez, temos aqui uma dupla tributação. Nós temos aqui um imposto e depois, sobre este imposto, vai incidir IVA. É sol na eira e chuva no naval. No total, temos a fatura desta maneira. 7,54€, total a pagar, dos quais o IVA é 1,41€, este imposto sobre produtos petrolíferos e energéticos 2 cêntimos, a GME 50 cêntimos e o posto em si, o aluguer do posto em si, 2,77€. E no total temos os tais 7,54€. Ou seja, as pessoas têm que ser informadas disto e têm que saber isto. Porque quando estamos a carregar fora, estamos a pagar por esse privilégio. Em casa só pagamos a energia e mais umas taxinhas que lá estão, de audiovisuais, mas são residuais comparativamente às taxas que pagamos nos postos fora de casa. O que é que não tem lógica? Não tem lógica ter um veículo de 22 kW e não um posto de 50, porque o posto de 50 vai-nos cobrar mais pela taxa de ativação, mais pela taxa de kilowatt ou por minuto ocupado, e nós não vamos usufruir disso. Portanto, carregar um veículo híbrido fora de casa pode ser um erro crasso. Porque vamos pagar muito, porque o carro carrega a uma velocidade baixa, portanto vamos estar muito tempo no posto. Muito tempo no posto implica pagar, ok, a taxa de ativação é a mesma, mas ao minuto implica pagar muito e não vamos conseguir tirar grande autonomia daquele carregamento. Mas aquele carregamento vai nos ficar a carteira. Exemplo prático. Se nós tivermos um carro que carrega no máximo a 11 kW, fora de casa. E se tivermos um carro que carrega a 100, pomos os dois carros num posto de 100 kW e eu sei que numa hora o carro B carregou 100 kW. Portanto, pagou 60 minutos mais a taxa de ativação, ou seja, pagou o mesmo preço que o carro A. Exatamente o mesmo preço de taxa de ativação, o mesmo preço de ocupação. Isto foi tudo igual. A tarifa EGME a mesma, porque se recordam é por carregamento, só o ISPE é que não. Tem a ver com os quilowatts carregados. Se um carrega 100, pagou sobre 100. Se o outro carrega 11, pagou sobre 11. Mas o que é que vai aqui diferir é a energia carregada. Um carregou 100 kW, o outro carregou 11. Significa isto que um vai pagar à tarifa que tem 11 kW e o outro vai pagar à tarifa que preconizou 100 kW. E aqui vai haver a diferença, mas já vimos que a diferença não está aqui. A diferença está no período de ocupação. Portanto, saibam, inteirem-se bem do carro que têm em mãos, qual a velocidade máxima de carregamento e utilizem os postos adequados aos vossos carros. Não tem lógica ser de outra maneira. Ainda assim, claro, é sempre mais caro carregar fora de casa. Otimizar os carregamentos dentro de casa é o ideal, mas fora, ser inteligente e carregar nos postos melhores, nos mais baratos, tentar ver qual é a tarifa melhor, esmiuçar, perder um bocadinho de tempo e estudar esta questão.
E lembrem-se sempre de uma coisa: quanto mais rápido é a velocidade de carregamento do posto, mais vão pagar por taxa de ativação e por minuto ocupado. Portanto, não vamos carregar num posto super rápido se não tivermos necessidade de o fazer. Mas se tivermos que o fazer, fazemos e assumimos. Mas temos que reconhecer que não estamos a pagar a energia mais cara. Estamos a pagar muito mais taxas e muito mais coisinhas que não estão escondidas, porque elas aqui na fatura, como vocês viram, elas estão completamente à mostra. Qualquer dúvida que tenham, se não fui explícito em algum ponto e quiserem que eu possa ajudar, com todo o gosto o farei. Estamos cá para isso, a ideia do canal é mesmo essa. Mas não deixem de comprar o vosso veículo elétrico ou híbrido porque os carregamentos fora de casa são caros. Não. Pensem como é que eu vou carregar o carro em minha casa? Se moro num condomínio, tenho que falar com os condóminos para ver se me deixam fazer uma puxada, ver se isso é possível, a nível de engenharia, fazer essa puxada. Se não for, se eu posso usar a luz do condomínio e colocar um contador e depois devolver esse dinheiro. Estas histórias nós vamos vendo um bocadinho por todo o lado a acontecerem, pessoas com ideias fantásticas e que conseguem resolver a situação. Não atirei os cabos do quinto andar cá para baixo, porque se calhar não dá muito jeito. E há pessoas a passar nos passeios, isso se calhar não é boa ideia, mas tentar, na medida do possível, primeiro preparar a casa, primeiro preparar-nos a nós com o nosso conhecimento e depois então irmos à procura do carro que vá ao encontro das nossas necessidades quando já devidamente esclarecido sobre elas. Obrigado e espero que este vídeo tenha servido para a vossa elucidação sobre esta questão das faturas dos carregamentos fora de casa. Bons quilómetros, em segurança e eletricamente.